Olá, turminha do quinto ano. Eu sou o professor Júnior Ferreira, da Escola Gil Bastos, e a nossa aula de matemática de hoje, dia 18 de setembro, tem como tema a unidade 5, números e medidas. Então vamos lá. O descritor que nós iremos estudar é o descritor de número 59, que é resolver problemas utilizando unidades de medidas padronizadas, como quilômetro, metro, centímetro, milímetro, quilograma, grama, miligrama, litro, ml, tudo que tem a ver com unidades de medidas, tá bom? O que iremos estudar hoje? Nós iremos estudar a unidade 5, números e medidas, e os assuntos são medindo comprimentos e medindo superfícies, que vai das páginas do livro didático 110 a 123, beleza? Abram o livro didático de vocês na página 110, que é essa daqui, que é do tema da unidade 5, números e medidas. Em seguida, todo mundo abra o seu livro na página 112 e vamos acompanhar a leitura comigo. Aqui não é atividade ainda, nós vamos praticar, tá certo? Vocês vão respondendo aí comigo, vão pausando o vídeo e vão respondendo comigo, tá bom? Depois é que vocês vão fazer a atividade desta unidade. Tomando as medidas certas. Nas sentenças a seguir estão expressas algumas medidas de comprimento. Represente essas medidas usando algarismos e ou símbolos correspondentes. Letra A. A espessura de determinada tábua é 5 centímetros. Ele quer que você expresse em forma de números e o símbolo. O símbolo do centímetro, gente, é cm. Então, 5 centímetros. A espessura, gente, é a grossura dessa tábua, tá bom? Letra B. Em uma cidade, cada quarteirão tem aproximadamente 100 metros de comprimento. Então, 100 metros se expressa dessa forma, 100 m. Esse m diz respeito a metro. C. Duas cidades vizinhas estão ligadas por uma estrada que tem 42 quilômetros de extensão. 42 quilômetros se escreve desta forma, 42 km. km é o símbolo de quilômetros. E a letra D, a espessura de certo aparelho de telefone, celular, é aproximadamente 9 milímetros. Como é que se escreve 9 milímetros? 9 mm. Turma, esses quatro símbolos aqui que eu apresentei para vocês, o centímetro, o metro, o quilômetro e o milímetro, eles são unidades de medida de comprimento. Quando eu quiser medir o tamanho das coisas, eu vou utilizar as medidas de comprimento. O centímetro para uma medida menor, mais ou menos, né? O metro para uma medida pequena, mas não tão pequena. E o milímetro para uma medida bem pequena, bem mínima mesmo. E o quilômetro para uma medida bem grande, bem extensa. Tá bom? Então vocês vão ver que essas são unidades de medida de comprimento. Que é o que nós vamos trabalhar hoje, porque nós não vamos trabalhar a unidade toda hoje, né? Ainda na página 112, segunda questão. Caio teve de colorir o retângulo ao lado usando quadradinhos coloridos como este. Como é que ele vai completar esse quadrado maior com quadradinhos pequenos como este? Certo? A pergunta é: A. Quantos quadradinhos ele vai usar para colorir totalmente esse retângulo? Turma, aí no teu livro, tu pode pegar e desenhar os quadradinhos, mas tem que ser do mesmo tamanho. Né? Como eu vou fazer aqui para vocês. Eu peguei um, já tem um, né? Eu botei outro, 2, 3, olha, 4, 5. E aí, turma, eu vou poder colocando, eu vou colocando e vou pintando todo ele, se eu quiser. Mas se eu não quiser pintar ele todo, basta eu saber quantos quadradinhos tem na linha e quantos quadradinhos tem na coluna. Eu já sei que na linha tem 5, agora eu vou botar na coluna. Ó. Já tem um na coluna, 2, 3. Pronto, se eu souber isso aqui, eu sei quanto cabe ao todo. Porque é só eu multiplicar a quantidade que tem na coluna pela quantidade que tem na linha. 3 vezes 5, 15. Então serão 15 quadradinhos completos. Se você completasse aí, se eu continuasse completando, iria dar 15 quadradinhos. Beleza? Bem, se Caio usar apenas quadradinhos de cores azul, verde e amarelo, e usar a mesma quantidade de cada cor, quantos quadradinhos de cada cor haverá? Olha, turma, ele vai usar
3 cores, azul, verde e amarelo, né? Para completar isso aí, esses mesmos 15 aí, tá bom? São 3 cores, azul, verde e amarelo. São 15 quadradinhos, né? Que eu já sei que são 15 quadradinhos. Eu pego 15 quadradinhos e divido para as 3 cores. Cada cor vai ter 5 quadradinhos de cada cor. Era como que eu tivesse pintado essa primeira linha de azul, a segunda linha todinha de verde e a terceira linha todinha de amarelo. Cada linha é 5 quadradinhos? Então a resposta aqui é 5 quadradinhos de cada cor. Tá bom? Raciocínio lógico aqui, tá? Prosseguindo ainda na página 112, terceira questão. Veja ao lado as construções que Valdir montou usando, né, esse cubozinho, esse bloco, tá? Sabendo que não há blocos escondidos, ó, não tem bloco escondido. Todos os blocos que tem nessas figuras aí dá para ser visto. Porque às vezes tem um bloco por trás do outro, mas aqui não. E considerando o bloco como unidade da medida, podemos dizer que a construção A tem quantos bloquinhos? Gente, olha aí no A e conte quantos blocos tem. Pode contar aí, riscando com o lápis, que você vai ver que tem 6 bloquinhos, né? A construção B tem quantos? Pode contar aí, como ele já está dizendo que não tem nenhum bloco por trás escondido, então vai ter 9 bloquinhos. E a C, né, bem menos bloco, ela vai ter 4 blocos. Coisa bem simples, né? Porém, vai se complicar quando tiver bloco por trás e eu ter que mensurar, né? Saber contar esses blocos que estão por trás escondidos. Abra o livro agora na página 113 e vamos começar a trabalhar medindo comprimentos, medindo distâncias, tamanhos, né? A necessidade de medidas mais precisas levou o ser humano a buscar unidades de medidas que fossem únicas para todos os povos. Assim, há aproximadamente 200 anos surgiu o sistema métrico decimal, cuja unidade padrão para comprimento é o metro. Esse sistema passou a ser utilizado em praticamente todos os países, facilitando cada vez mais a comunicação e a relação entre os povos. Gente, antigamente, muito antigamente, né, como é que se media as coisas? Não existia unidade de medida padrão. Podia se medir com o palmo, com o pé, com um passo, né? E tinha outras unidades que foram sendo inventadas no decorrer da história, né? Porém, não eram padronizadas. Padronizadas quer dizer o quê? Por exemplo, se eu mandar você medir o tamanho da sua sala aí, da sua casa, a sala da sua casa, de uma parede para outra, com o seu passo, você, aluno, vai dar um tanto de passo, tanto X. Mas se seu pai for medir também usando os passos, como ele é maior que você, o passo dele é maior do que você. Poderá dar um outro tamanho. E assim por diante. Se eu for medir aí a sua sala, vai dar outro tamanho. Por quê? Porque o meu passo é diferente do seu pai, da sua mãe e assim por diante. Então não é uma medida padrão. Do mesmo jeito o palmo. Se eu mandar você medir quantos palmos dá a mesa da sua cozinha aí, o seu palmo, por você ser criança ainda, é menor, sua mão é menor do que a minha, é menor do que a do seu pai. Então, o do seu pai vai dar menos palmo do que a sua, que é menorzinho. O seu palmo vai dar mais mãos, né? Então, não é unidade de medida padrão. Por isso, houve essa necessidade de criar unidades de medida padrão. E isso há pouquíssimo tempo, né? Aproximadamente 200 anos atrás, né? Foi que surgiu o sistema métrico decimal, que é o sistema, né, que é o metro. O metro é aqui, ele tem 100 centímetros, aqui na Irauçuba, lá em Fortaleza, lá em Brasília, lá nos Estados Unidos, lá na Europa. Em qualquer parte do mundo, ele vai ser 100 centímetros. Então, agora sim, ele é uma unidade de medida padronizada, tá certo? O sistema métrico decimal. Quando queremos expressar a altura de uma pessoa, a largura de uma porta, as dimensões de uma piscina, a distância entre duas cidades, convém usarmos as unidades de medida do sistema métrico decimal. Vejam alguns instrumentos que podemos usar para medir comprimentos. Esses aqui são os instrumentos que a gente pode usar para medir os comprimentos, que vão desde os menores aos maiores. A régua, que vocês já sabem, né? Vocês até têm alguns, né? Para medir comprimentos menores, né? Tem o metro articulado, não sei se algum pai de vocês tem,
né? Um metrozinho feito de madeira que vai se desmontando, bem bonitinho, né? Quem é pedreiro é capaz de ter. Trena, né? Quem trabalha com marcenaria, com pedreiro também, como pedreiro também pode ser que tenha uma trena, né? E tem a fita métrica, que você já deve ter visto o professor com essa fitinha lá na escola, né? Fita métrica que mede 1 metro, né? Fitazinha, quem trabalha com tecidos, costureiras, geralmente tem essa fitinha métrica. Tudo isso aí serve para medir, né? Todos esses instrumentos têm como base o metro. O metro, eu represento ele, o símbolo só com M, que é a unidade de medida padrão para medir comprimentos. Então, 1 metro equivale a 100 centímetros. Decora esses quadradinhos de azul que eu vou mostrar para vocês agora, porque é super importante que vocês vão precisar utilizar. 1 metro é igual a 100 centímetros. Passando adiante, página 113 ainda. A palavra metro vem do grego metron, que significa que mede. Quando queremos expressar, por exemplo, o comprimento e a largura de um campo de futebol ou a altura de uma pessoa, podemos usar como unidade o metro, certo? Olha só, o pai da Renata mede 2 metros de altura. O campo onde ela está jogando, onde eles estão jogando, mede 10 metros de comprimento. Então, ele está utilizando a medida metro para expressar essas informações aí. Página 114 agora. Quando queremos expressar a distância entre duas cidades ou a extensão de uma estrada, por exemplo, podemos usar a unidade, como unidade o quilômetro, km. Por que eu não uso o quilômetro para medir a minha altura? Porque eu não tenho como eu medir 1000 metros, né? Quilômetro é 1000 metros. Ele está dizendo aí, ó, 1 quilômetro é 1000 metros. Então, o metro é uma unidade de medida menor que eu uso para medir coisas menores. O quilômetro é uma unidade de medida maior que eu uso para medir coisas bem maiores, né? A distância entre uma cidade e outra, por exemplo, né? A distância entre Belo Horizonte, Minas Gerais, e Vitória, no Espírito Santo, é 524 quilômetros. A extensão da rodovia dos Bandeirantes no estado de São Paulo é aproximadamente 160 quilômetros. Aí está expresso, né? Veja que são medidas bem grandes, né? Prosseguindo, ainda na página 114, as unidades de medidas como o centímetro, cm, e o milímetro, mm, são unidades menores que o metro, né? Ou subdivisões do metro. Ou seja, quando eu quero medir coisas bem menores que 1 metro, eu uso centímetro ou milímetro, certo? Então são subdivisões do metro, certo? Por exemplo, eu já vi que 1 metro é igual a 100 centímetros. Vocês vão já ver que 1 centímetro é igual a 10 milímetros. A régua quadrada a seguir estão destacadas as medições de 1 centímetro e de 1 milímetro, né? Você está vendo aí, 1 milímetro é só um tracinho desse da régua, é 1 milímetro. Um tracinho só, não é do 0 para o 1 não, é só um tracinho daquele, um pauzinho, é 1 milímetro. E do 0 para o 1 é 1 centímetro. Do 1 para o 2 é mais 1 centímetro e assim por diante. Porém, dentro de 1 centímetro, eu tenho 10 milímetros. Pode pegar a sua réguazinha aí ou contar nessa daqui mesmo. Como tem 10 tracinhos do 0 para chegar no 1. Isso quer dizer que 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Considerando o livro abaixo, podemos dizer que a largura de sua capa é 21 centímetros. E sua espessura, que é a grossura, é 15 milímetros. Beleza? Vamos agora, para você melhor compreender, preste atenção no que eu vou mostrar para vocês agora. Esse cartazinho aqui nós temos lá na nossa sala, falando sobre medidas de comprimento. Eu vou mostrar para vocês só as medidas de comprimento mais utilizadas por nós. Começando pela unidade de medida padrão, a principal, que é o metro, né? Ela está bem no centro. Da principal eu tenho as menores, que nós acabamos de ver, e tem as maiores que o metro. Vamos lá. Eu tenho aqui a menor, o centímetro. Só recordando, 1 metro é igual a 100 centímetros. E tem o milímetro, menor ainda que o centímetro e menor que o metro. 10 centímetros, aliás, aqui está errado, viu, turma? Desculpa, é 1 centímetro é igual, não, 10 milímetros é igual a 1 centímetro. Essa informação aí está errada, só um errozinho de digitação, tá, turma? Onde tem centímetro é milímetro, onde tem milímetro é centímetro. 10 centímetros é igual a 1
Desculpa, 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Tá ok? E o quilômetro é bem maior, né? Que a gente acabou de ver para medir extensões maiores. 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Isso aqui é só para vocês destacarem, para vocês aprenderem mais. Continuando, abro um livro agora na página 117 e vamos trabalhar medindo superfícies. Ok? Leiam comigo. Observe as situações a seguir. Primeira situação. Antes de comprar uma casa ou um apartamento, geralmente as pessoas querem saber qual é a área desse imóvel. A área. Aí tem aí no cartaz, ó, venha conhecer o apartamento decorado com área de 70 metros quadrados. 70 M com o número 2, quer dizer 70 metros quadrados. De acordo com o panfleto, qual é a área desse apartamento? O professor acabou de dizer, 70 metros quadrados. Né? A área é o tamanho do apartamento por dentro. Agora vamos para a página 117 ainda, né? Segunda situação. Para fazer uma plantação, é necessário conhecer a área do terreno para calcular a quantidade adequada de mudas ou de sementes que podem ser plantadas nesse terreno. Você conhece alguma unidade de medida que é usada normalmente para medir a área de uma fazenda, por exemplo? Essa resposta aqui é pessoal. Mas alguns pais de vocês talvez sejam agricultores. Pergunte ao pai de vocês como é que eles fazem para medir lá o tamanho do roçado, quanto vai pegar de milho e feijão para plantar, como é que eles fazem para medir, qual é a unidade de medida que ele usa, é o metro, é o quilômetro, é o milímetro, é o centímetro? Geralmente eles não vão usar, poucos deles vão usar isso aí. Pouco agricultor vai trabalhar com uma fita métrica no bolso, com uma trena no bolso. Eles vão usar as unidades de medidas não padronizadas, aquelas que eu disse que é diferente para mim, para você, para o seu pai. Ele vai usar os passos, os pés, as mãos, braçadas, palmos. Então ele vai medir tudo de maneira não convencional. Embora que a medição de um seja diferente para o outro, mas eles vão utilizar esse tipo de medida. Então a resposta aqui é pessoal. Eu quero que vocês perguntem ao pai de vocês, né, sobre isso, tá bom? Terceira situação. A figura a seguir representa a parede de uma cozinha sobre a qual foram colocados azulejos quadrados. Tá aí a parede com os azulejozinhos quadrados, tá bom? Quantos desses azulejos foram colocados nessa parede? Turma, aqui eu sei o que eu tenho certeza que vai ter aluno contando quadradinho por quadradinho. Não vai? Pode ser, professor, tá errado? Tá errado, não. Agora tu vai levar mais tempo contando. E qual é a maneira mais fácil, professor? Vou repetir, eu já disse hoje. Você conta quantos quadradinhos tem na linha, numa linha só, e quantos quadradinhos tem numa coluna. E multiplica um número pelo outro. Professor, mas eu não sei nem o que é linha, nem o que é coluna. Linha, gente, é na horizontal, deitado. Esses quadradinhos que estão de um lado para o outro deitado. E o coluna é esse que está em pé, na vertical. Então vamos lá, olha. Tem 9 na coluna e 15 na linha. Se você contar, pode contar como tem 9 na coluna e 15 na linha. Eu vou fazer o quê? 9 vezes 15 dá 135. Então são 135 azulejos que tem aí. Já pensou se você estiver contando um por um aí para mim, hein? Do 1 até chegar no 135? Não é muito não, mas isso vai demorar um pouquinho, não vai? Do que eu só contar 9 na coluna e 15 na linha e multiplicar. 9 vezes 15, 135. Não é mais fácil? Nesse caso, se tomamos como unidade de medida o azulejo quadrado, a quantidade de azulejos indica a área da parede. Então, a área dessa parede aí é 135 azulejos. Prosseguindo, página 121 agora, todo mundo abrindo. Vamos falar sobre o centímetro quadrado. O quadrado ao lado tem 1 centímetro de lado. Nesse caso, dizemos que a área deste quadrado é 1 centímetro quadrado. Qual é a diferença de 1 centímetro para 1 centímetro quadrado? Tem diferença na escrita e tem diferença no formato. 1 centímetro, você está medindo só... Desculpa, turma. Você está medindo somente o tamanho de um ponto ao outro. Quando eu estou trabalhando no centímetro quadrado, ele vai estar em uma forma de quadrado e o quadrado, todos os 4 lados, quadrado não tem 4 lados, medem 1 centímetro. É o que ele está mostrando aí, né? Ou seja, 1 centímetro em cada lado é igual a 1 centímetro quadrado. Então, tem 1 centímetro normal, ó, 1 cm,
E o centímetro quadrado tem esse doisinho pequenininho depois do m. Isso quer dizer 1 centímetro quadrado. Não vão ler assim, 1 centímetro 2 não, tá? É 1 centímetro quadrado. Abra um livro agora na página 122 e nós vamos ver o que é o metro quadrado. É quase a mesma coisa do centímetro quadrado, só muda a unidade de medida. Considere que a figura ao lado representa um quadrado com 1 metro de cada lado. A área desse quadrado é igual a 1 metro quadrado. Ou seja, ele tem 1 metro de um lado, do outro e do outro. Cada lado do quadrado tem 1 metro. Né? 1 metro em cada lado é igual a 1 metro quadrado. Então, 1 metro normal é 1 m de metro. E 1 metro quadrado é 1 m com um doisinho, do mesmo jeito. Tá bom? Então, 1 metro normal é porque eu estou medindo de um ponto para o outro, dá 1 metro. Mas quando eu meço 1 metro quadrado, eu estou medindo 4 lados, cada lado 1 metro. Ok, turma? Esse foi o assunto da nossa aula de hoje. Agora nós vamos partir para as orientações para a atividade do livro didático de hoje. Então vamos lá? Primeiro, assista esse vídeo completo, porque é explicando o conteúdo da atividade que você vai fazer, para só depois você começar resolvendo a atividade do livro didático, medindo comprimentos das páginas 115 e 116. Depois, resolver a atividade do livro didático medindo superfícies das páginas 118, 119 e 120. Depois, resolver a atividade do livro didático, o centímetro quadrado das páginas 121 e 122. E, por fim, resolver a atividade do livro didático, o metro quadrado das páginas 122 e 123. Quantas páginas serão? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 páginas, porque tem uma que se repete. 7 páginas do livro hoje, hein? Então, quando vocês forem mandar para mim a atividade, tem que ter 7 fotinhas, beleza? Continuando as nossas orientações, façam sozinhos, né? Se tiver alguma dúvida, pergunta o papai, a mamãe, o irmão, a irmã, mas não pede para eles fazerem por vocês, tá bom? O grupo ficará fechado até às 15 horas, todo mundo já sabe. Depois vocês vão devolver as atividades, né, as fotos das atividades até às 16 horas. Tem que ter as 7 páginas que eu mandei e procurem tirar fotos legíveis que eu entenda, que você, né, que a gente possa compreender. E não esqueçam, tá, turma? Continuando aqui, de colocar o seu nome completo na página do livro que você vai responder. São 7 páginas, você vai colocar 7 vezes seu nome. Deixe preguiça e coloque o nome, porque eu vou olhar e se você não tiver colocado, vai ter que apagar e fazer tudo de novo. Quando for postar as fotos nas respostas no grupo do WhatsApp, vocês precisam se identificar corretamente. Coloca a atividade matemática com a data de hoje, 18/9/2020, o nome do professor completo, seu nome completo, o nome do professor completo, e a partir das 16 horas será postado o link de correção, né, da aula de correção, e todos deverão assistir. Turma, tem gente fazendo tudo e deixando de fazer esse ponto aqui, que é a correção, que é o ponto principal. E eu sei tudo, gente, eu sei quem é que está fazendo isso, cuidado que o professor sabe. O professor sabe quando você não assiste a aula de correção e vai lá para o final só para ver o que é a pergunta, tá? O professor sabe que o professor lhe conhece, tá certo? Então eu sei quem é os alunos que fazem isso. Sei quem é os alunos que assistem a correção do começo ao fim, eu sei quem é. Então cuidado que as nossas correções estão diferentes. Se você não assiste ela completa, se você for só lá para o final, você já erra, tá bom? Então você vai ter que me mandar o que eu estou pedindo lá. Presta bem atenção, tá diferente hoje. Então se você mandar errado, da forma errada, não serviu de nada, vai levar a falta. Porque você não prestou atenção, não está querendo burlar, está querendo enganar o professor. E isso não se faz, tá bom? Então assista a correção completa para vocês verem o que é que vocês precisam melhorar, tá bom? Então, boa sorte para todos, uma boa aula, né? Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre o novo conteúdo de hoje. E não esqueça, quando terminar de assistir esse vídeo, né? Se inscreve no nosso canal, aquele aluno que ainda não se inscreveu. E quem já se inscreveu também, né? Curte, clica no gostei, né? Cada vídeo, cada aula nossa, clica no gostei, não custa nada. Tá bom, turma? Então, um forte abraço a todos e até a nossa aula de correção mais tarde.